suas maravilhas, que grande é o Senhor, ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do céu são lugares. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do céu são lugares. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas. Que grande é o Senhor, digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do céu são lugares. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do céu são lugares. Bom dia aos irmãos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus e leio com vocês nessa manhã, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Quero cumprimentar aos pais pelo seu dia, desejá-los um feliz domingo, um feliz Dia dos Pais, na companhia dos filhos, na companhia da família e também com uma reflexão aprimorada, uma reflexão mais profunda sobre o espírito da paternidade, o princípio da paternidade. Quero orar com você. Obrigado, Senhor, pela manhã de domingo que o Senhor nos dá. Obrigado, Deus, por esse dia comemorativo em que pensamos na paternidade, que a Tua palavra nos instrua, nos mostre, nos dê direção para que sejamos aperfeiçoados nesse exercício, Pai, que é um princípio e que cabe a todos nós como Igreja de Jesus. Permita-nos, Deus, entender, compreender, assimilar e abençoar, ó Deus, a vida daqueles com quem dividimos os nossos espaços através da nossa paternidade. Ensina-nos, ó Deus, a Tua paternidade, a fim de que na nossa trajetória de fé nós sejamos bem formados pelo Senhor. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Em nossa sala de aula virtual desta manhã, nós continuamos os nossos estudos sobre as pastorais e hoje vamos pensar na carta que Paulo escreveu a Tito. Vamos fazer uma breve introdução. E uma vez sendo o Dia dos Pais, essa cartinha nos chama a atenção para uma expressão de Paulo na sua introdução, na sua apresentação, chamando Tito de seu filho verdadeiro na fé, seu verdadeiro filho na fé. Então eu gostaria de introduzir o estudo da carta de Paulo a Tito, baseado no princípio da paternidade, um princípio que
que se apresenta em toda a palavra de Deus. Jesus, quando vem a este mundo exercer o seu ministério, ele vem apresentar Deus como o Pai e imprimir na mente, no coração da igreja, no corpo da igreja, o princípio da paternidade, que por sinal em grande medida está esquecido dentro das nossas igrejas. As nossas igrejas hoje, pensando no ambiente evangélico, nós exercemos muita maternidade, mas deixamos a desejar no que diz respeito à paternidade. Logo nós vamos entender bem o que eu quero dizer. Antes de iniciarmos o nosso estudo, eu quero orar com você. Obrigado, Senhor, por esse dia, por esta manhã de domingo, que o Senhor nos permite buscarmos orientação na Tua Palavra e que esse princípio da paternidade, ó Deus, fale aos nossos corações nessa manhã. Que esse estudo, ó Deus, possa despertar em nós o interesse para entendermos melhor este princípio da Tua Palavra, que deve dirigir a Tua igreja, deve também, em medida elevada, dirigir as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós te pedimos assim. Amém. Escrever uma carta no primeiro século da era cristã não era algo simples. Não existiam computadores, não existiam e-mails, não existia rede internet, não existia caneta, não existia lápis, não existia também papel. Escreviam-se cartas em folhas de papiro, um material proveniente de uma planta, e também escreviam-se cartas em material proveniente da pele de animais chamados pergaminhos. Esse material era algo caro, não era algo simples de se adquirir, não era como hoje, que se entra numa papelaria da esquina e compra-se um fardo de sulfite, uma resma de sulfite. Não, era algo difícil de se ter, era algo difícil de se produzir. Então, esse material tinha que ser muito bem utilizado, ele não poderia ser desperdiçado. E nas cartas de Paulo, ele sempre traz um prefácio, uma anunciação de quem está escrevendo e de para quem essa carta será enviada, será endereçada. Isso não é um protocolo, não é um capricho de Paulo. Se essas informações estão aí, é porque elas eram importantes e, portanto, são importantes para hoje. Então, Paulo se apresenta primeiramente como servo de Deus, aquele que abriu mão de seus interesses para assumir os interesses do seu Senhor, alguém que se rende à vontade de outro. Era importante que Tito compreendesse isso. Era importante que o seu endereçado soubesse que este conteúdo que ele estava recebendo de Paulo vinha da vontade de Deus, da vontade de Jesus para ele. E Paulo também se apresenta como apóstolo, aquele mensageiro, aquele enviado, aquele que representa o seu Senhor. O apóstolo era o delegado, aquele que tinha a incumbência de representar uma autoridade. E Paulo se apresenta assim a Tito como apóstolo de Jesus Cristo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo. Esses são dois títulos que Paulo se dá ao escrever a sua carta a Tito. Além de outros detalhes nesse prefácio, em termos de sua missão, em termos da vontade de Deus que ele precisava cumprir, Paulo se apresenta como pai de Timóteo. Ele diz assim: verdadeiro filho segundo a fé comum que temos. Paulo
assumiu uma paternidade diante de Tito. Se eu falar Timóteo, me perdoe, meus irmãos, a gente estava estudando Timóteo há vários domingos, mas eu me refiro sempre a Tito. Vou procurar ser cuidadoso aqui para não confundir o nome dos pastores. Nós estamos falando de Tito. Paulo se refere a Tito como seu pai. Tito, você é meu filho, meu verdadeiro filho. Eu adotei você. E é interessante como a palavra teknon, que quer dizer filho, também se refere a aluno ou discípulo, aqueles que são chamados de seus mestres por teknon, porque estes, pela sua instrução, educam as mentes de seus alunos, moldam o seu caráter. Então a paternidade, meus irmãos, ela tem essa característica aí. Trabalhar na mente, trabalhar no caráter, trabalhar na formação para os relacionamentos. A maternidade tem aquela incumbência de gerar. As mães, elas têm todo um aparelho preparado para formar, para dar vida e também para suprir nos primeiros momentos, para suprir do que é básico, para formar a pessoa, para suprir do que é necessário para sobreviver. O leite materno, a amamentação. Depois da amamentação, a mãe então tem a incumbência, a maternidade tem a incumbência de apresentar a paternidade ao filho. Aquele princípio e aquela figura do pai que tem essa incumbência de instruir mentes e moldar o caráter. Essa é uma incumbência da paternidade. Então, se Paulo coloca esses detalhes no seu prefácio, na sua saudação ao seu endereçado, é porque elas são importantes. É para que Tito se visse nessa condição. Eu sou filho de Paulo e agora ele me endereça esse conteúdo que vem de Deus, que vem de um servo do Senhor, de um apóstolo de Jesus Cristo, que me chama de filho. Então o que vem aí é algo importante, é algo para que eu dê atenção. E na verdade, Paulo está então transferindo para Tito a sua prerrogativa de pai agora. Você é meu verdadeiro filho segundo a fé e agora você está preparado para o exercício da paternidade, para aplicar esse princípio na comunidade a qual você está incumbido de pastorear, de cuidar. Então, não é só o prefácio, a saudação, não é só uma formalidade, não é só um capricho de Paulo, mas é o preparo para a mente, o coração de Tito absorverem bem aquele conteúdo que está vindo de Paulo. E aí, então, Paulo chama Tito de verdadeiro filho, como já falamos, e ele vai agora exercer essa paternidade. Tito, você precisa estar preparado agora. Eu fui o seu pai, eu te eduquei, eu mostrei como é que as coisas deveriam acontecer, como você deveria se relacionar. Eu trabalhei o seu caráter cristão. Agora então você vai exercer o seu ministério, você vai imprimir nas comunidades da ilha de Creta o princípio da paternidade. Então, a primeira incumbência que eu te dou é que você organize as igrejas, para que você coloque em ordem as coisas que precisam ser colocadas em ordem. Por esta causa, Tito, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros. Muito bem. A palavra ordem vem de organizar, e a palavra organizar vem de organismo. Tito, existe aí um corpo, existe aí vida, e ela precisa
expressar a mente que dirige. A igreja de Jesus é um corpo que precisa expressar a mente de Jesus. É um corpo dirigido pela cabeça que é Cristo. Então, Tito, você precisa entender que isso vai acontecer a partir do princípio da paternidade. O corpo, que é a igreja, um organismo vivo, precisa estar bem ajustado para que, a partir desse ajuste, a partir da conexão entre os membros, a cabeça seja manifesta. A mente, a vontade, o pensamento de Cristo seja expresso nessa ilha de Creta através do corpo da igreja de Jesus. Então, a primeira incumbência que Paulo dá a Timóteo é para que ele constitua presbíteros naquela igreja. Então, Timóteo, você vai olhar para os homens dessa cidade, para os homens que estão nas igrejas, e vai constituir presbíteros. Veja aí, te deixei em Creta para organizar as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então, alguém que seja irrepreensível, marido de uma mulher só, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Tito, você precisa ser sensível, ter olhar criterioso para encontrar esses homens aí nas cidades em Creta, homens que estejam envolvidos com as igrejas e que tenham essas características. Paulo não está dizendo para que Tito escolhesse homens perfeitos, não. Mas quando a gente olha para essas características, Paulo diz, olha, homens que estejam prontos para construírem bons relacionamentos com todas as pessoas. Era essa a incumbência que Tito tinha. Perceber homens com capacidades divinas para exercerem bons relacionamentos com todos. Então, precisavam estar bem com sua família, com suas esposas, precisavam ter educado bem os seus filhos, homens que soubessem imprimir bem na vida da comunidade o princípio da paternidade. A paternidade ensina, a paternidade treina para os relacionamentos. Quando Jesus veio a esse mundo e apresentou Deus como Pai ao povo de Israel, é a primeira vez que o povo chama Deus de Pai. Se você for no Antigo Testamento, não tem esse costume de se chamar Deus de Pai, mas Jesus vem e apresenta Deus como Pai, Abba. Então, o povo é incumbido de se relacionar com o restante dos povos da terra. Pela igreja, Jesus estabeleceu um relacionamento, né, da igreja com os outros povos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Agora vocês podem anunciar Deus. Vocês estão prontos para o relacionamento. Até então, o povo de Israel era suprido com o maná do deserto, com água que surgia da rocha, com a lei, era direcionado pela lei. E aí Jesus vem e apresenta Deus como Pai. Olha, agora o princípio que vai reger a nossa relação é a paternidade. É algo que estabelece uma relação de amor, uma relação de autoridade, uma relação de formação
e não mais de suprimento básico simplesmente. É uma relação que estabelece preparo e habilidade para os relacionamentos. Então, esse homem para o qual Tito deveria olhar nas comunidades em Creta deveria ter essa característica, deveria ser bem treinado no princípio da paternidade, para que esse princípio dirigisse a vida das comunidades cristãs na ilha de Creta. Muito bem. Uma outra incumbência é o ensino da sã doutrina. Tito, ensine a doutrina. Seja você um homem que exerce bem o princípio da paternidade. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E a partir disso você ensine os vários grupos de pessoas na igreja. Aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Ah, Paulo, mas os homens idosos são difíceis de serem ensinados. Mas eles precisam ser ensinados também. Paulo diz a Timóteo para que os trate como pais, para que trate os jovens como seus irmãos, e certamente essa é a orientação para Tito também. Mas ele não deveria abrir mão da prerrogativa e da responsabilidade de ensinar também os homens idosos. Instrui, mostra que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Vejam que são todos ensinos ligados sempre aos relacionamentos, nunca simplesmente à identidade, nunca simplesmente, à individualidade, nunca simplesmente algo relacionado ao indivíduo, mas sempre relacionado com o outro. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de que, de exercerem o princípio da paternidade com as jovens, olha, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Existe sempre essa objetividade no princípio da paternidade aplicado à Igreja de Jesus e, consequentemente, aos relacionamentos. Mostrar quem é Deus. Mostrar quem é Deus nas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. E você, Tito, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado e não tendo indignidade nenhuma a que dizer a nosso respeito, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Tito ensina a sã doutrina aos homens idosos, ensine a sã doutrina às mulheres idosas, ensine a sã doutrina aos moços, ensine a sã doutrina aos servos, para que Deus seja manifesto. O trabalho da igreja, meus irmãos, não é um trabalho de resultados. O fim da igreja não é simplesmente um exercício para que tenhamos resultados numéricos. Não. Tudo que se faz na igreja, tudo que se promove na Igreja de Jesus, os ministérios, os eventos, é para fomentar os relacionamentos entre o corpo, a fim de que através
desses relacionamentos bem ajustados, a palavra e a pessoa de Deus seja manifesta. Essa é a grande incumbência da igreja, e o que rege isso é o princípio da paternidade. Os relacionamentos, os nossos ajustes, o corpo bem unido, o corpo bem ajustado, o corpo servindo a comunidade, manifesta a pessoa de Deus, para que a multiforme graça de Deus seja manifestada. A paternidade, então, o princípio da paternidade, nos prepara para os relacionamentos. Esse é o grande X da questão. A igreja de Jesus, ela não forma indivíduos. Nós somos pessoas. E onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O que isso quer dizer? Ali eu serei mostrado, ali eu serei manifestado. Porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Onde não tem a gente, Deus está. Onde tenha uma pessoa, Deus está. Mas onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, onde pessoas estiverem se relacionando a partir dos princípios da palavra de Deus, ali Deus é manifestado. E o que nos ensina a sermos aptos aos relacionamentos é a paternidade, é o princípio da paternidade. É aquele momento em que o filho deixa de necessitar somente do que é básico, mas requer um preparo para a vida, um preparo para os relacionamentos. Aquele momento em que a mãe apresenta o pai, mostra a paternidade, a figura de autoridade, a figura que vai formar o caráter, a figura que vai trabalhar na mente e no coração do filho para os relacionamentos. Veja que não estamos falando de papéis exatos do homem e da mulher, nós estamos falando de princípios. Os homens exercem o princípio da maternidade, os homens são provedores, eles cuidam dos seus filhos com o que é básico. As mães cuidam dos seus filhos com o que é básico, as mães amamentam os seus filhos. Mas as mães também criam e educam os seus filhos para a vida, para os relacionamentos. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, você sabe de quem você aprendeu as sagradas letras, da sua mãe e da sua avó, Sintique e Lloyd, que ensinaram a você as sagradas letras. O pai de Timóteo era grego, ele não tinha essa capacidade de ensinar a palavra de Deus a Timóteo. Então as mães assumiram esse papel paterno e ensinaram a Timóteo as sagradas letras. Paulo exerceu isso na vida de Tito, tendo-o como filho na fé. Então é um princípio que nós precisamos exercer nas igrejas. Hoje as igrejas evangélicas, elas amamentam, elas mostram Deus como uma mãe que dá, mas nós precisamos apresentar Deus ao mundo como o nosso Pai, aquele que educa o nosso caráter, aquele que educa a nossa mente, aquele que nos prepara para os bons relacionamentos com qualquer pessoa. Paulo diz assim para Tito: orienta aos presbíteros para que eles saibam se relacionar bem até com aqueles que os contradizem, para que ele seja persuasivo. Isso se faz através da longanimidade, da paciência, da bondade, da objetividade no relacionamento. Nós nos relacionamos com o objetivo de mostrar a pessoa de Deus ao mundo. Por isso nós somos capacitados a nos relacionarmos bem com todos. Muito bem, é um grande desafio para a igreja de hoje exercer a paternidade. E nós precisamos trabalhar mais esse princípio na vida da igreja. E nós vamos fazer isso, aproveitando aqui o Dia dos Pais, para pensarmos nesse princípio. E nós precisamos, cada um de nós precisa ser alcançado por esse princípio. Tanto no nível da família, as crianças precisam ser
alcançadas pela paternidade, quanto no que diz respeito à comunidade de fé, no que diz respeito à Igreja de Jesus. Eu gostaria de sugerir a você nessa manhã, que nesse Dia dos Pais, você não se limitasse a um dia comemorativo, a um dia de fomentação do consumo, mas um dia de reflexão no que é o princípio da paternidade à luz da palavra de Deus. Essa incumbência que Deus nos deu de não simplesmente suprirmos como igreja as pessoas com o que é básico, com o leite, com o pão, com a cesta básica, com a promessa de bênçãos materiais, mas com um preparo de caráter, um preparo para os bons relacionamentos. E que através dos relacionamentos de um corpo bem ajustado, a mente de Cristo seja expressa ao mundo. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe os nossos pais e que haja de nossa parte disposição nesse dia e daqui para frente pensarmos nesse princípio tão importante da palavra de Deus para a Igreja de Jesus, para a anunciação do Evangelho da mente de Jesus Cristo. Um domingo muito abençoado a você. Fica na paz de Jesus. Pai, faz-nos, Pai, faz-nos, Pai, faz-nos, para que o mundo saiba que enviaste Jesus. Pai, faz-nos Pai, faz-nos Pai, faz-nos Amém. Vamos orar, queridos. Bondoso Deus, muito obrigado porque em Jesus o Senhor se apresentou como o nosso Pai querido, o Pai que nos ama, o Pai que nos ensina, o Pai quer que desenvolvamos nas nossas relações o princípio da paternidade. Faz-nos, ó Deus, habilitados a fim de que o Senhor seja mostrado nos nossos relacionamentos. Em nome de Jesus. Amém. Numa determinada ocasião, Jesus, ele deu um grande presente a um papai. O nome dele era Jairo. Acompanhe aí no Ibabe Crianças, na série Siga o Mestre dessa manhã. Boa aula para você, para a criançada. Boo, 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 boo.
Ixi, que sono pesado. A Nina não acorda de jeito nenhum. O quê? 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 Ai, Quinzinho, eu te peguei direitinho. Oi, gente, tudo bem? E como é que vocês estão? A gente tá bem e em casa. Isso é tão bom! Oi, gente, agora me fala, por que vocês estavam rindo tanto, hein? É que, Tibério, eu queria assustar a Nina, mas ela dormia, e eu não acordava de jeito nenhum. Sabe o que é, Tibéria? Que eu tava fingindo que eu tava dormindo. Aí eu esperei. Que engraçado! Então você fingiu que tava dormindo. É, e aí o Quinzinho foi te assustar. Aí quando ele foi te assustar, você acordou e... Eu acabei de lembrar de uma história! Eba, a gente adora! Não importa quando e não importa onde. Quando o mestre chega, a morte se esconde. Uma menina dorme enquanto o povo chora. Mal sabem que a alegria vem logo e sem demora. E o poder do mestre e o seu amor, ele entrega de graça, como um grande favor. Então, Jesus... Deixa eu ser Jesus. Você, Quinzinho! Jesus acabava de voltar de uma viagem, quando uma multidão se aproximou. E do meio dessa multidão surgiu um homem que não era qualquer um. Ele era Jairo, um dos líderes da sinagoga. Sina o quê? Goga. Ah... Então eles partiram para a casa de Jairo, e no meio do caminho, uma mulher enferma tocou o mestre e foi curada imediatamente, o que atrasou eles. E quando eles chegaram lá, os amigos de Jairo deram uma péssima notícia para ele. Ô Jairo, sua filha morreu! Morri! E eles disseram que não precisava mais incomodar o mestre. Mestre! Jairo, não tenhas medo. Creia somente. Sua filha não morreu. Apenas está dormindo. Talita cumi. Menina, levante. E todos na casa ficaram surpresos com o poder de Jesus. O mestre em meio à multidão. Um homem se prostrando ao chão. Jairo era o seu nome. Jairo, tocai, esperança se perdeu. Volte pra casa, sua filha morreu. Jairo, tocai, esperança se perdeu. Volte pra casa, sua filha morreu. O medo então apareceu e o seu coração doeu. Jairo era o seu nome, a esperança se renovou, pois Jesus nela tocou. Jairo era o seu nome, o medo então desapareceu, por amor sua filha viveu. Jairo era o seu nome, Jairo era o seu nome, Jairo era o seu nome. E assim,
Jesus nos ensinou que podemos confiar nele, no seu poder e no seu amor que vem de Deus. Isso mesmo, Tibério. Que história incrível! É uma história e tanto. E você aí de casa, gostou da história? Promete que quando a gente se encontrar no Ibabe Criança, você diz o que você achou? Por favorzinho! Até a próxima história! Tchau, pessoal! Jairo era o seu nome. Jairo era o seu nome. Jairo era o seu nome.